palavra de Deus nos ensina no Salmo 100 que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor, com brados de alegria, porque servir ao Senhor com alegria. Congregacionalmente nós temos o privilégio, nesse dia do Senhor, primeiro dia da semana, tanto de manhã quanto agora, o nosso tempo dedicando-nos ao Senhor. E seremos, com certeza, abençoados pelo nosso Deus. Alguns irmãos impedidos de estarem aqui. A Tiana não está bem no seu estado de saúde. Ontem nós fomos à reunião no lar do Rafael, uma bênção, e falando de lar e de lar que abrem-se as portas para o povo de Deus, para Jesus. Preguei sobre Zaqueu, que tanto desejava ver Jesus e mal podia imaginar que Jesus, onde ele se encontrava, trocaria algumas palavras com ele, iniciando, até demonstrando que ele sabia o nome dele, e estava desejoso não apenas para ir na casa de Zaqueu, mas para ser hóspede de Zaqueu, pousar na casa de Zaqueu. E mencionamos essa questão, dar lugar para Jesus, hóspede. Que melhor lugar senão no nosso coração, amém? No meu e no seu coração. Mas Tiana está impedida hoje de estar, vamos orar por ela ainda há pouco, já aliás, vamos orar por ela. Também tem uma oração, um pedido para um colega meu, sabe aquele colega que você conhece quando você está no ginásio? Isso há 40 anos atrás. Lá na frente você reencontra, depois perde o contato, depois recobra o contato. Vamos orar pelo Fábio. O Fábio está atravessando um momento muito difícil na vida dele. Quando nós deparamos com impedimentos, ninguém gosta de, circulando pela cidade, encontrar no acesso de uma via que você está, uma placa: trânsito impedido. Sugere o quê? Mudança no curso, refazer a rota, entender o que está acontecendo. Exatamente isto que nós, na introdução do estudo das cartas do apóstolo Paulo, tanto da primeira quanto da segunda, nós iremos estudá-las, primeira e segunda, aos Tessalonicenses. Como é que surgiu na vida, viver e trabalho do apóstolo Paulo como apóstolo enviado para pregar o evangelho? Como surgiu na rota dele, Tessalônica, ir parar em Tessalônica. E tudo que eu puder contar para você, quero matar sua curiosidade com tudo que eu puder contar sobre Tessalônica, tanto a daquela época quanto a de hoje também. Já vale ressaltar que nós temos no Brasil uma pessoa cujos pais nasceram em Tessalônica, e essa pessoa é muito conhecida sua, não que você a conhece pessoalmente, mas quando eu mencionar, você vai falar assim: esse aí, eu já tinha uma certa noção que os descendentes dele provinham daquela área, daquele lugar, tá? Mas depois a gente vai mencionar sobre isso, segura a curiosidade aí, tá? Mas impedimento, que maior impedimento que nós enfrentamos no ano de 2020, você se lembra? Instaurou-se o fato que a Covid-19 não era apenas uma epidemia, mas uma pandemia, atingiu o mundo todo, e de repente nós que nem tínhamos nada a ver com a China que estava desencadeando o problema, não tínhamos a condição sequer no domingo, dia 22, eu acho que era dia 22 de março,
nem escola dominical e nem culto à noite ser realizado aqui. E o irmão Feliz disse assim: pastor, vamos fazer live. Eu estava quase dizendo assim: como é que funciona isso, irmão? Como é que funciona isso? Fazer live. Falei: irmão, vamos gravar e a gente apresenta na hora ali do culto. Não, pastor, fica melhor fazer ao vivo. E aí iniciamos naquela data, me parece que foi março de 2020, a primeira live. E até hoje estamos no domingo à noite fazendo live, sempre ao vivo. De vez em quando tem umas gravadas que fica ao vivo também, né, para dar aquela impressão que nós estamos ao vivo, mas estamos sempre ao vivo por causa de impedimentos. Agora, será que foi impedimento apenas no reino dos homens? Não, com certeza. Teve o aval de Deus, que nos deu todo o recurso possível, todo o cuidado dele, direção e obra, para atravessarmos aquele período um tanto sombrio. Você nem gosta de lembrar como foi aquele período. De vez em quando eu estou num lugar de tanta aglomeração, como aconteceu ontem, indo ao velório da Débora, quanta gente, uma perto da outra. Eu ainda lembrei, falei algum tempo atrás, essa aglomeração, essa situação aqui seria algo absolutamente impossível de acontecer. Impedimentos, lidamos com isso. A princípio, para a nossa leitura, eu vou ler dois textos: Atos 17, 1 e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeiro eu vou ler Atos 17, 1 e depois 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje, basicamente, a gente vai se envolver um pouco com a cidade, antes de que nos envolvamos com a igreja, porque eu quero que você entenda o contexto que resultou numa mudança de rota. O apóstolo Paulo estava muito bem instalado onde estava, promissor o trabalho, e de repente, uma mudança de rota, uma mudança no curso, provocada, dirigida pelo Espírito Santo. Primeiro texto aliás, vamos fazer o seguinte: primeiro aos Tessalonicenses. Quem puder ficar em pé, restabelecendo aí o seu vigor de ficar em pé. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Que nome, né? Que palavra. São pessoal da cidade de Tessalônica. Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é outro nome para Silas. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco,
e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a porção da sua palavra lida. Aliás, deixe-me ler 17:1 de Atos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Eles chegaram a Tessalônica, e nós estamos chegando também a Tessalônica com a série de mensagens da série de estudos Fé, Amor e Esperança, para falar sobre esperança. Vamos orar nesse momento. Pai bendito, Pai celestial, ainda que sejamos em pouco número de irmãos congregando neste lugar hoje à noite, temos a oportunidade de que outros irmãos e amados também se unam a nós na devoção e estudo da palavra do Senhor, e certamente é o Senhor quem prepara corações nesse sentido, e oramos pela obra do Santo Espírito. Usa-me, capacita-me, ó Deus, e fala conosco hoje à noite. Oramos pela Tiana, ó Pai, minha irmã, não sentindo-se bem, o Senhor conhece a situação, intervenha, Pai, com a Tua obra de misericórdia e graça sobre a Tiana. Também, ó Deus, sobre a Fátima, que está cuidando dela, e juntas elas estão acompanhando, e queremos crer com um bom sinal a live hoje à noite. Também o Fábio, Deus, que está em Rio Preto, eu creio, ele mora lá. Oramos por ele, pela obra que é do intento do Senhor realizar na vida dele, apesar de todo o percalço, empecilho, barreira, contratempo que porventura ele está vivendo agora. O Senhor tem um plano, e o plano do Senhor resulta no propósito do Senhor em realizações que estabelece a grandeza e o poder do Senhor. Oramos, Pai, colocamos na mão do Senhor. Abençoe também, ó Deus, temos sempre chegado no lar da irmã Inês em Ribeirão Preto, nos momentos de impedimento que ela tem de estar na casa do Senhor, na sua casa, a transmissão chega e ela pode receber também a instrução da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos para os que ficaram em pé aqui. Já que estamos iniciando o estudo sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a Bíblia nos recomenda que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Eu não sei você, mas desde que me foi colocada na minha mão a minha primeira Bíblia, primeiro exemplar da palavra de Deus, eu entendi que eu deveria ler, estudar, manejar bem a palavra de Deus. Quando eu estava com 22 anos de idade, não muito diferente do que eu sou agora, não é? Mudei, talvez nem tanto quanto deveria ter mudado. Deus tem sido misericordioso. Só uma diferençazinha, Deus ressaltou muito nítida em mim. De 22 para 53, eu perdi um pouco de cabelo. Tá? Aqui atrás eu nem viro de costas para a câmera, senão tamanho da circunferência aqui, eu perdi um pouco de cabelo nessa região. Já era algo predito por muitos, né? Aquele redemoinho que tem, você perde. Mas para mim foi um grande privilégio, com 22 anos de idade, ficar todo um ano, um período. Eu lembro, Deus me deu, graças a Deus, boa memória, graças a Ele. Eu me lembro ensinado. Mas agora eu estou com uma nova roupagem, né? Investindo mais agora. Irmãos, naquela época minha de 22 anos de idade,
era a época da gente ir à biblioteca, viu, Felipe? E tinha uma mesa enorme na biblioteca, e às vezes eu passava das 4 da tarde às 8 da noite, com um número de livros abertos, estudando, até livros, dicionários ali, aberto, e aquele caderninho meu, eu era colecionador de palavras naquela época, então tinha 800, 1000 ali na coleção, estudando, e dá saudade. Hoje a gente faz isso em casa, com o recurso que a gente tem, não abre um mundaréu de livros não, você vai no único recurso, no único aparelho, né, coletar tantos dados e informações. Mas ensinei aos 22 anos de idade, 1º e 2º aos Tessalonicenses. Vamos começar então pela cidade Tessalônica. Atos 17, você vai entender por que Lucas destaca aqui no 17:1, e passando por Anfípolis e Apolônia, eles passaram por essas duas cidades, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Quando passaram por Anfípolis e Apolônia, entenderam, tem um lugar que Deus quer que cheguemos. Vamos um pouco mais adiante. Paulo tinha saído de Filipos. Filipos foi a primeira cidade na região da Macedônia, porque Tessalônica é uma cidade da região da Macedônia, até hoje é assim. Depois de Filipos, passa por Anfípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, eles chegaram. Percebe que Lucas diz, eles chegaram. Daqui a pouquinho eu vou ler para você, que quando Paulo tem a visão para ir para a Macedônia, ele tem a companhia presencial de Lucas com ele. É o primeiro momento no livro de Atos que a gente vibra. Legal, amados, que maravilha, que privilégio. Paulo está com aquele que ele mesmo vai mencionar aos Colossenses, o médico amado. Lucas vai dizer, nós, vai usar a primeira pessoa do plural, porque ele está presente com o apóstolo Paulo. Mas num breve momento, do 16 para o 17, ele já não está mais com eles. Depois ele volta a se unir, de momentos em momentos. Tá, cidade de Tessalônica. Eles chegaram em Tessalônica. Tessalônica era uma expressiva e relevante cidade grega, controlada pelo Império Romano. Capital da Macedônia, a segunda maior cidade na região da Macedônia. A primeira qual que é? Você lembra qual é a primeira cidade na região da Macedônia? Atenas. Depois vem Tessalônica, a capital da Macedônia. Enquanto, aliás, Paulo foi para essa região da Macedônia, que é a primeira região, quando Paulo entrou, levando o evangelho, que a Macedônia é a região da Europa. E Paulo então, na sua segunda viagem missionária, Paulo vai então para a Europa. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16, deixa eu me organizar aqui, as fichas descem. Atos 16, eu tenho que voltar lá. Paulo, na sua segunda viagem missionária, na verdade ele faz
um trabalho de contato com as igrejas estabelecidas na Ásia Menor, na região da Ásia Menor. A região da Ásia Menor compreendia cidades como, por exemplo, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Colossos, Mileto, Laodiceia, Troade, tudo da região da Ásia Menor. E Paulo estava envolvido, região que hoje é o país da Turquia. E Paulo, estando na região da Ásia Menor, ele, num excelente trabalho ali, ele estava entregando cartas do Concílio de Jerusalém para as igrejas, de sorte que o versículo 5 de Atos 16 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Importante trabalho de Paulo e Silas e Timóteo nessa segunda viagem missionária, confirmando, igrejas crescendo, igrejas avantes, confirmando a fé dos irmãos, um importante trabalho que ele estava fazendo na Ásia. E de repente Lucas vai escrever que, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Incrível, não é? Um trabalho amplo, em pleno desenvolvimento, e o Espírito Santo impede que esse trabalho aconteça. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Por quê? Porque eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Plano de Deus, intento de Deus, Deus interferindo na rota deles. Lembra que eu falei que, pregando sobre o Senhor Deus, Ele tem a vontade dele, que é soberana. Quando Ele decreta que algo não vai acontecer, não acontece, mas sempre Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E Paulo desce para Troade. Você conhece sobre Troade? Lá na frente, no capítulo 19 ou 20, quando Paulo está em Troade, é lá em Troade que o Eutico, aquele jovem, cai lá do andar bem alto, lembra? Foi lá em Troade. E Paulo então está em Troade, na Ásia Menor, e ele então tem de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia. É possível que Paulo nem tivesse uma mínima intenção pensar naquele momento em Macedônia. Estava todo centrado na Ásia Menor. O trabalho estava um trabalho promissor. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele vai mencionar na carta aos Coríntios, um pouco mais adiante, uma outra situação ocorrida em Troade, que Deus tinha aberto uma grande porta para ele pregar o Evangelho. Um outro momento, mas agora, ele tem essa visão em Troade, este homem da Macedônia lhe rogando, dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Aparentemente, estar na Ásia Menor, da maneira como estavam, destacava melhor lugar para Paulo estar naquele momento. Paulo, Timóteo e Silas. Não havia razão para pensar em ir para a Macedônia. Não fazia parte dos planos da rota de Paulo, nem de Silas, nem de Timóteo. É como na sua vida,
quando há uma mudança de rota, de percurso, e você tem que reprogramar a rota, e não é nem você que reprograma. A obra de pregação do Evangelho, quem acompanha, quem dirige, quem enche os pregadores dele mesmo é o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a obra de evangelização. Eu e você somos apenas instrumentos, vasos usados pelo Senhor. E Deus a qualquer momento pode interferir nos nossos planos, naquilo que nós estamos colocando diante dele. Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito. Ele estava na obra do Espírito na Ásia Menor. Mas em dado momento, eles são impedidos, o versículo 6 de Atos 16, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tem uma razão, tem um propósito. Aparentemente, o impacto do impedimento. E eles tentam prosseguir, mas não conseguem. Eu nem marquei o nome deste indivíduo que eu vou mencionar agora. Eu nem marquei o nome dele. Talvez não é importante o nome dele agora, porque depois você pode pesquisar e vai achar o nome, sobrenome e mais detalhes do que eu vou dizer agora. Nasceu em Portugal, ainda pequenino, veio para o Brasil com a família, este homem. Chegou no Brasil, estabeleceram moradia, cresceu no Brasil, e quando ele estava com a idade de cursar o ensino superior, aquecia o coração deste jovem fazer medicina. Era o grande desejo dele ser um médico. E ele então, depois de vencer muitos obstáculos em vestibulares e conseguir passar no primeiro, que depois de tantos ele consegue, ele começa a estudar medicina. O pai adquire um comércio, uma padaria, lá em São Paulo. Pouco tempo depois do pai adquirir a padaria, num assalto o pai é morto. E ele para a faculdade de medicina para assumir a padaria. Por um tempo ele desenvolve o trabalho com presteza, põe um preço muito acessível no pãozinho, logrou êxito, mas fecha a padaria e volta para o curso de medicina. Novamente, é preciso interromper o curso de medicina, e ele então abre um restaurante para comida árabe. E de repente, esse restaurante tem um número grande de outros, e ele então abre uma franquia, e você conhece muito bem Habib's. Um empresário que alcançou êxito e não se tornou médico. Mudança na rota. Talentos que você tem, dado por Deus. O ser humano, ainda que ele não creia na existência de Deus, ou que ele viva como se Deus não existisse, ele foi criado por Deus. O Deus vivo e verdadeiro entregou ao ser humano o seu livro, a sua palavra. E ainda que você não possa vê-lo com seus olhos físicos, você pode senti-lo, e no seu corpo você pode tornar o seu corpo a habitação, morada de Deus, do Deus Espírito Santo.
mudança de rota. Nem gravei o nome dela, não importa, depois você pega o nome dela, acho que é Sônia. A Sônia, que casou-se com o Diego. A Sônia, que trabalhou de boia fria. A Sônia, que cuidava da mãe e tentando dar uma condição melhor para a mãe, deslocou-se do Nordeste, se não me engano, e vem para São Paulo. A Sônia, que vai trabalhar de empregada e aprende com alguém fazer bolo, e ela gosta tanto de fazer bolo que alguém deu uma batedeira para ela. E ela abre um comércio. Sensação deveria ser um nome, mas Sensação é da Nestlé. E ela então, Sônia Diego, Sodier, bolo e doces. Você conhece? Claro que você conhece. Antes de eu conhecer a história da pessoa que tudo iniciou, desencadeou a franquia, eu já conhecia de comercial na TV. Mudança de rota, percurso. Você vai dar uma batedeira e está a fazer bolo para muita gente, não vai acontecer absolutamente nada. Mas para cada pessoa, Deus tem um plano, um propósito. Foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia, mas anunciar é propósito do Espírito Santo. Mas Paulo, Silas e Timóteo, a porta estava se fechando. Por isso, quando Paulo menciona uma porta me foi aberta, ele entendia sobre isto. Não é onde ele decidia ir, ele acompanhava a direção do Espírito. E muitas vezes o Espírito Santo fecha portas e traz impedimentos para que o propósito de Deus seja conhecido, trabalhado, vivenciado, e depois você mencione os resultados. O Espírito Santo então vai guiar Paulo e seus companheiros para pregar o Evangelho na Macedônia. O clamor do varão da Macedônia era: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia, essa região no norte da Grécia, lá na Macedônia, Paulo conheceu uma mulher chamada Lídia, e essa mulher foi a primeira pessoa convertida a Jesus Cristo na Europa. Já era alguém temente a Deus, que estava com o ouvido atento ao que Paulo falava. Tanto é que Deus abriu o seu coração. E Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e convida Paulo, Silas, Timóteo para ir à casa dela. Lá em Filipos também, Paulo expulsa o demônio de uma jovem serva, vai para a prisão. Na prisão, quem Paulo ganha para Jesus Cristo? O carcereiro. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O seu lugar agora é na Macedônia. A Macedônia é o lugar que você vai estar. E olha que Paulo, para pregar o Evangelho, era animado. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Da Ásia Menor, saindo de Troade, noroeste da Ásia Menor, ele vai para Tessalônica. E aqui no versículo 10 de Atos 16, e logo depois dessa visão, olha o verbo aí, procuramos, olha aqui, procuramos partir para a Macedônia. Esse procuramos é do escritor, é do Lucas, aliás é de Lucas, que é o escritor do livro de Atos. Lucas, o médico amado. Lá em casa eu tenho um livro lá, eu vou emprestar para você, viu, Ernesto? Nem eu ainda o li todo. Lucano, médico de homens, uma outra coisa que eu não lembro agora. Médico de almas, coisa assim.
A irmã Inês que me deu de presente, Médico de Homens e de Almas, uma coisa assim. Se achar lá na biblioteca, eu vou trazer, eu vou mostrar semana que vem aqui, o Lucas, o Lucano. E aí ele diz aqui, ó, procuramos, Lucas aqui, é a primeira vez que ele aparece no livro de Atos. Devido às enfermidades do apóstolo Paulo, é o único apóstolo que Lucas presencia. Você já imaginou? Está presente. Eu fico empolgado porque eu queria estar lá junto também. Eu queria estar lá e estar aqui, né? Se eu pudesse, né? Entrar na máquina e voltar no tempo e presenciar tudo. Quantos detalhes não traríamos para a apresentação da paz? Já imaginou Paulo falando com você sobre isso aqui? Eu fico imaginando, irmãos, a eternidade. Os detalhes da eternidade. Ver Jesus vai ser magnífico. Eu acho que eu e você vamos cair de joelho. Senhor, que miserável pecador nós fomos. Obrigado pelo amor do Senhor nos amando, nos salvando. Jesus. Veremos Deus na pessoa de Jesus. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não falou assim para Filipe? Já pensou você olhar para tanto servo do Senhor? Tem pessoas que param assim e dizem assim, olha, você está vivendo agora, fazendo e acontecendo, mas daqui 1000 anos ninguém vai lembrar que você existiu, daqui 1000 anos ninguém vai lembrar de você, ninguém vai falar de você. Será? Adão viveu num tempo tão longe de nós. Davi, o rei Salomão, pessoas que viveram 200 anos atrás, o Charles de 1800, que é tão destacado na internet hoje, que nem viveu para viver esse momento. Tem gente que não escreveu nada de si, mas alguém escreveu, e muito se sabe dessa pessoa. Eu estou pregando agora, esse aparelho está filmando. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, como eu desejava ter um aparelhinho assim. Eu queria gravar algumas histórias, eu escrevia. Eu fui conversar com alguém que era um funcionário do Banco do Brasil aqui, ele tinha uma câmera. Se eu tivesse um aparelhinho como este que nós temos, chamado celular, que leva a minha imagem daqui até ali, que ali pode ser, sei lá, Flórida, Pensilvânia, pode chegar na França, tem muitos países. Que dias em que nós vivemos, não é? Que dias em que nós vivemos, que momento que nós estamos vivendo. Então, Paulo viveu há tanto tempo, e tanto nós falamos dele, até o Timóteo, que foi companheiro dele, até aquela mocinha que fala só uma vez dela, mas falou dela, a Cláudia. O apóstolo Paulo, esse indivíduo com uma capacidade enorme de relacionamentos, que eu tenho sempre mencionado aqui, quantos nomes de irmãos, para cada igreja ele tinha um grupo de pessoas com as quais ele era familiar no nome. Lá na igreja de Corinto tinha Sóstenes, tinha a família de Clói, tinha Apolo. Ele tinha uma memória boa para gravar nomes, para lembrar das pessoas, para reconhecer o sentido de tantas pessoas na vida dele. Onesífero, que ele manda uma saudação para a casa desse homem, que provavelmente na época já tinha até falecido, que tanto havia ajudado o apóstolo Paulo e tantos outros. Isso é com Deus. Se daqui 1000 anos, 800 anos, vão falar de você ou não, é com Deus.
Mas você pode estar deixando um legado que vai ser uma bênção para uma geração futura, vai abençoar gerações adiante. E Paulo na prisão lá em Filipos, o carcereiro, aquele homem que pergunta: que é necessário que eu faça para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tanto você crendo quanto a sua casa. Crendo, casa é família. E aquele carcereiro recebeu Jesus e foi batizado. Paulo explicou melhor para ele como funcionava essa questão de crer. Convicção de que é um pecador perdido, porque Jesus só vem buscar e salvar perdidos. Você tem que ter convicção que você está perdido. E credulidade que Jesus, e só Ele, só Jesus é suficiente para te salvar. Ele é o único e todo suficiente Salvador, que eu devo com a minha boca confessar e com o meu coração crer para a justiça. Com a boca confesso para a salvação, e Ele é Senhor, é o meu Senhor e o meu Salvador. Lá em Tessalônica tinha uma importante via expressa. O que é uma via expressa? Nós temos muitas vias expressas no Brasil e no mundo. É aquela via de trânsito rápido, que você pode ir dos 60 para 80, em alguns trechos você pode correr a 100 com o seu carro, alguns trechos 80, alguns trechos 40, mas é uma via de trânsito rápido, que nós chamamos de... Tem aqui, ó, que leva você para Rio Preto, que leva você para Araçatuba, via de trânsito rápido. Isso, rodovia. Você conhece? Então tinha uma via expressa, essa estrada de movimentação mais rápida, que fora construída, ela foi construída no 2º século antes de Cristo, chamada Via Egnácia, ligando o Oriente ao Ocidente. Estou dizendo isso porque Paulo sai de Filipos e passa por essa via indo para Tessalônica. Ele passa pela Via Egnácia, indo para... Ela foi usada por ele, usada na 2ª viagem missionária. Estreou. Primeira vez dele andando por essa via. Vamos falar um pouquinho agora da fundação da cidade de Tessalônica, que tem fato curioso também sobre isso. Tessalônica, ela foi fundada cerca do ano 315 antes de Cristo, por um comandante, por um dos generais comandados por Alexandre Magno, chamado Alexandre, apelidado de Alexandre o Grande. Esse comandante, esse general, comandado por Alexandre o Grande, Alexandre Magno, tinha por nome Cassander. Não era apenas um general comandado por Alexandre, mas ele casou-se com a meia-irmã de Alexandre o Grande, que tinha por nome Tessalônica. Tessalônica foi o nome dado pelo pai dela, o rei Filipe II. Tudo porque a sua filha, que recebe esse nome Tessalônica, nasceu no dia da vitória sobre os Tessálias, que era um povo da região ali. Não é a vitória sobre os Tessálias, não é deles não. Entenda, não é a vitória dos Tessálias, mas dos macedônios sobre os Tessálias. Então, para homenagear nessa vitória, ele deu o nome para a filha de Tessalônica. Muito natural. Pai dá nome para a filha, não é assim? Nós gostamos de dar nomes, né? Nós damos nomes. Você dá nome para cachorro, para gato. Quando eu criava galinha em casa, irmã Rosmari, o galo tinha nome.
Não fui eu que dei o nome, não fui eu não que dei o nome, não. Eu tinha uma filha pequenininha que se apegou às galinhas. Não é, Esther? A Esther deu o nome, o galo chamava Roberto Carlos. Como é que a galinha chamava? Vamos ver se ela vai lembrar, nem vai lembrar agora, não é? Mas a galinha tinha um nome. Eu tinha uma galinha que... Coração. A galinha tinha o nome de Coração. Dentre essas aves, uma delas perdeu a locomoção. Ela estava ficando paralítica. E a Esther foi fazer fisioterapia na galinha. Não há de crer que ela passou a andar? Sério? Ela passou a se movimentar. Então, todas as aves tinham nome. Ela deu nome. E dizem que quando você tem em casa animais e aves, a criança desenvolve mais. É verdade, a criança gosta de os chamados animais ou bicho de estimação. Mas nós gostamos de dar nome. E nome tem que ter sentido, significado. Por exemplo, o nome da Esther é semelhante ao nome da irmã dela. E o nome dela e da irmã significa estrela. Então, é para brilhar, eu brilho para ser igual para as duas. Então, eu coloquei assim. Mas o seu nome foi dado por alguém deu o seu nome. Não é, vai chamar o chamar. Não, tem que ter um sentido, significado. Atenção, senhores pais. Ao colocar um nome no filho, avalie, pesquise. O que significa esse nome que você está colocando? A colocar um nome com um significado que traduz algo tão ruim, não é? Maria é um lindo nome, mas por que Maria das Dores? Para que essa pessoa seja alguém que toda vez que menciona o nome Maria das Dores, podia ser Maria outra coisa, né? Maria Eduarda, um bom significado. Cada nome tem um significado. Haja visto que Deus mudou o nome de Jacó. Jacó significa enganador. Para Israel, campeão com Deus. Então o rei Filipe II colocou esse nome na filha, Tessalônica. Mas parece que não parou por aí. O Cassander, que funda a cidade que aí então vai ter o nome de Tessalônica, deu esse nome à cidade por causa da esposa dele. E aliás, essa pessoa que recebeu esse nome Tessalônica, é dito que a mãe dela, pouco tempo depois dela ter nascido, morreu. Triste, não é? A Tessalônica. Mas compensou. Ela recebeu o nome dela numa cidade, já imaginou? Aqui no Brasil tem uma cidade que leva o meu nome, mas não tem nada a ver comigo não, viu? Passa longe, não é? João Pessoa, já quero conhecer esse João em pessoa. Conhecer João Pessoa em pessoa. Mas tem gente que tem um nome, quando morre, o nome vira nome de rua, não é? Um dia estava com o irmão aqui em Barretos e falou: você está indo para Araçatuba? Acha para mim uma rua lá em Araçatuba que é de um amigo meu, é o nome de um amigo meu, que foi amigo meu já falecido, tal. Aí eu fui, encontrei a rua que essa pessoa tinha mencionado, que fica na cidade de Araçatuba, desse amigo. De vez em quando alguém recebe uma homenagem e a rua passa a ter o nome daquela pessoa que foi homenageada. Então ele, em homenagem a essa pessoa que é a esposa dele, muito bem, deu o nome da cidade, por isso que chama Tessalônica. E hoje a cidade perdeu o Tessal, agora é só Salônica. Salônica é maior, é uma cidade grande, maior do que Ribeirão Preto, viu? Tessalônica tem uma população maior do que Ribeirão Preto, então é uma cidade hoje, ainda hoje, grande. Cassander dá esse nome para a cidade que na época desfrutava de grande prosperidade e crescimento, tornando-se uma das principais da província da Macedônia e sendo a escolhida para ser a sua capital. Tessalônica, no tempo de Paulo, era uma cidade rica e movimentada. Vai raciocinando aí, que tem uma coisa interessante para a gente destacar aqui.
não era uma cidade pequena, era uma cidade rica, movimentada, aparentemente uma cidade grande, que atraía inúmeras pessoas de outras nações que vinham em busca de prosperidade. E com isso também atraiu inúmeras religiões, exploração, ganância, manipulação política, imoralidade. Uma cidade tipicamente escravagista, debaixo do domínio do Império Romano. Tanto é que você vai ver na epístola que os Tessalonicenses, das igrejas que Paulo estabeleceu, a igreja que mais almejava a volta de Cristo, que tinha problemas sociais, uma igreja de escravos, formada com judeus, com gregos, uma mistura, uma igreja mista. O comércio lá, importante centro comercial, essa cidade tinha na época, ainda hoje também, na época, nessa região e época, a importância comercial de Tessalônica só comparava-se a Corinto. E uma das razões do crescimento e desenvolvimento de Tessalônica tinha a ver com o porto operado junto ao mar Egeu. Então, Tessalônica tinha no leste, aqui, leste, o mar Egeu, e no oeste o mar Adriático. Lá estava cercada por dois mares. Então lá, praia, muita oportunidade. Uma cidade que tinha um porto operando. E uma outra razão do crescimento dela é a localização dessa estrada ligando o Oriente ao Ocidente, que é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade, a via de transporte e o porto. Então ela tinha tudo para crescer e era uma cidade rica, uma cidade aparentemente grande. E a pergunta que se faz aqui é o seguinte: se Tessalônica era uma cidade grande, por que Paulo foi uma cidade grande assim para evangelizar? Não poderia ter começado uma cidade pequena, como Anfípolis, Apolônia? Mas tem um segredo aqui, irmãos. No plano missionário de Deus dado para Paulo era o seguinte: ele estabelecia o trabalho numa cidade grande, e ali a igreja estabelecida iria então evangelizar toda a comunidade, partindo desse ponto maior para os menores. Tanto é que a capital do estado de São Paulo é a maior capital do Brasil, não é? Eu não pesquisei sobre isso não. Mas recebe o nome de quem? Paulo. Muito justo, dado por Deus. Essa capital, a mega metrópole, vai chamar Estado de São Paulo. Eu estava no centro maior, Paulo na capital da Macedônia. O nome dele numa mega metrópole, capital do estado, do nosso estado, o estado de São Paulo. Quando a gente pesquisa mais sobre São Paulo, a cidade de São Paulo é uma grande cidade. Já não tem mais espaço para crescimento. Não é, irmã? A senhora está sempre circulando por lá? Já se uniu a Guarulhos, Osasco. Você está andando em São Paulo, de repente você está achando que você está em São Paulo, já passou, você está em Osasco. Já se apegou àquela área ali. Primeira vez que eu fui visitar São Paulo, que eu andei de ônibus, eu falei, gente, aqui não se anda de ônibus, se viaja de ônibus de um bairro para o outro. Ficamos um tempo vindo da Vila Mariana, indo para o bairro dos Remédios, onde morava o meu tio,
Viajamos, para mim era viagem, como daqui em Guaíra. Interessante. Uma cidade, uma grande cidade, e recebe esse nome, São Paulo. Tem tudo a ver com o cristianismo? Claro que tem. Tem a ver com o cristianismo. Não foi por acidente que foi dado esse nome. E ainda hoje, voltando lá para a nossa Tessalônica, é um centro de comércio próspero. No tempo de Paulo, era uma cidade movimentada. E a igreja local aproveitou a oportunidade e evangelizou as massas que transitavam pela cidade, deixando um legado, um exemplo para nós. Por isso que você lá no capítulo 1 que eu li, Paulo vai falar assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Cada capítulo vai terminar com uma promessa da vinda de Cristo, a grande esperança, e nós estamos estudando sobre a esperança. A semana que vem, eu quero destacar para você essa questão do impedimento ocasionado por Deus, e o que significava para Paulo estar na Ásia Menor, e o que significava ir para a Macedônia. Então nós vamos fazer uma avaliação. Vamos ver fatos interessantes, tanto da Ásia Menor quanto da Macedônia. Lá no capítulo 19 você vai ler que a Ásia Menor teve toda a sua região sendo evangelizada, toda sendo evangelizada. João foi exilado na Ásia Menor. A ilha de Pátimos encontrava-se ao sul da costa da Ásia Menor, onde ele foi exilado. Por isso que as igrejas que ele envia as suas cartas no Apocalipse são igrejas da Ásia Menor. Então, o Espírito Santo operou com tanta eficácia na Ásia Menor quanto na região da Macedônia. Mas, por um momento de tempo, Paulo teve que entender que o avançar da obra de Deus é obra do Espírito Santo, e quando há um impedimento, há uma mudança de rota, de planos, e o mesmo Deus que impede é o mesmo Deus que abre portas. Então, toda vez que eu e você lermos de portas abertas por Deus, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Nem eu mesmo sei para onde eu devo ir, onde eu vou pregar. Aparentemente eu posso estar pregando agora em vários lugares, sem estar presencialmente nesses lugares. Uma porta de oportunidade se abriu. Hoje pela manhã, andando com os cachorros, eu encontrei um conhecido, mais de anos que eu não ouvia. Mas sabe que ele tem me visto? Nas lives. Tem visto na live. Vamos colocar em pé nesse momento. Nós estamos introduzindo o nosso ensino a respeito da carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, essa igreja na Macedônia. Verdadeiramente nessa região, nessa cidade, nós podemos dizer que o evangelho entrou de fato na Europa. Ali alicerçou. Nós temos a carta também que Paulo escreve para a igreja de Filipos na Macedônia. Dá para você ter uma ideia porque chama Filipos, né? Tem a ver com
o rei Filipe. Aliás, a Macedônia, na época que Paulo chega lá, já está debaixo do domínio do Império Romano. Mas 3 séculos atrás, antes de Cristo, tudo estava acontecendo. E Deus acompanhando o cenário. Daqui a pouquinho vai chegar meu servo aqui, vai pisar aqui, vai anunciar. Essa semana que vem nós vamos destacar um pouquinho também a maneira como Paulo chegou lá. Não foi um trabalho fácil, irmãos. Alguém gritou assim: estes homens que estão alvoroçando o mundo, virando o mundo de pernas para o ar, chegaram também aqui, como se fossem os baderneiros, os causadores de caos, confusão, e eram os pregadores do Evangelho, uma missão de Deus. Mas Deus tem a sua maneira própria de agir e trabalhar com os seus instrumentos. Eu agradeço a Ele porque estou chegando em Tessalônica. Faz tempo que eu estou vindo para iniciar esse estudo e demorou um bom tempo, mas chegamos para esse momento do estudo da palavra do Senhor. Não sei você, que tipo de impedimento você está enfrentando, como está a rota da sua vida, essa mudança de rota. De repente você está aguardando a Deus lhe dar uma direção e de repente você vai receber de Deus uma visão, talvez bem diferente do apóstolo Paulo, uma percepção, uma palavra, uma percepção. Porque quando nós nos encontramos impedidos, aparentemente nós ficamos numa situação desesperadora muitas vezes, porque entendemos que algo tem que ser feito e as barreiras, obstáculos nos impossibilitam, até entendermos que o impedimento vem de Deus e tem um propósito. Ele é momentâneo, é só uma questão de ajuste da rota e Deus comunicar o seu plano, a sua direção, e você entrar na rota dele e as coisas vão fluir, e aquilo que agora é impedimento, lá na frente vai ser portas abertas. Amém? Portas abertas. Pai bendito, Pai eterno, graças damos pela palavra do Senhor que fala conosco, que nos instrui, que nos ensina, que nos corrige, que nos repreende, que nos leva a um viver de maneira que a justiça do Senhor é estabelecida. Abençoe, ó Deus, o teu povo, abençoe o nosso estudo, nos dá, ó Pai, a condição de uma compreensão cada vez melhor, maior, vinda do Senhor. Oramos, Pai, por melhoras na saúde da Tiana. Lembro também do Marcelo, que teve nessa manhã conosco, acometido por 2 tipos diferentes de câncer, que vai muito rapidamente consumindo o seu corpo. Só pela misericórdia do Senhor, dá-lhe, ó Deus, o alívio, que ele possa ter a libertação do mundo das drogas e qualquer outro vício que acomete o seu ser. Ele entende que os dias da vida dele estão contados e de repente isto é de fato verdade. Oramos para que ele venha confirmar com muita clareza, lucidez, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Oramos também pelo Fábio, Senhor, intervenha na vida dele, com a tua graça e a tua misericórdia. Oramos nesse momento, no nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós, amém.
Amém. Deus abençoe a todos.